Boa noite, a paz do Senhor aos meus irmãos e irmãs, um alô para todos os amigos e amigas de todo esse universo, de todo esse mundão que nós vivemos. Hoje eu trouxe uma mensagem aqui para os que têm conhecimento e entendimento, que têm a mente iluminada. Graça sem o peso da religião. Graça sem o peso da religião. A graça de Cristo na nossa vida sem o peso, a prisão da religião. Religião, a palavra religião quer dizer religare, que religa uma coisa com a outra. Então, religião está sempre tentando ligar. O correto da palavra religião, religare, no hebraico, no grego, é ligar Deus a sua palavra, ligar Deus ao seu entendimento, ligar nós a Deus. Só que no sistema religioso, eles não ligam a palavra de Deus, eles não ligam Deus com a sua palavra, eles ligam você a uma instituição, eles ligam as pessoas a uma instituição que prendem, que enganam, que usurpam a palavra. Graça sem o poder, sem o peso da religião. A religião é um peso. Toda religião é um peso. Por quê? Porque ela acaba te prendendo com alguns fatores, com alguns fatos, com algumas, como vamos dizer assim, algumas coisas criadas pelo homem. O homem, o ser humano, ele é induzido a seguir alguma coisa. E nós estamos vendo na nossa volta, graças a Deus, hoje eu estou livre, não sigo mais a ninguém, eu sigo só Deus. E Deus não precisa ir numa casa, numa quatro paredes com uma placa na frente para encontrar com Deus. Deus está dentro de mim, eu estou nele e ele está em mim. Tá dando para entender? Não precisa ir, mas o ser humano tem uma necessidade, a maioria do ser humano tem uma necessidade de ir em busca de algo que eles não sabem. E ir em busca de alguma coisa que lhe satisfaça os seus desejos, a sua vontade. Será que é tão difícil do ser humano viver uma vida sem andar atrás de alguma coisa? Temos que ter, se nós temos Deus que é o principal e o importante na minha vida, por que eu vou estar indo em ambientes que homens dizem, que homens falam, que homens, quando eu falo homens e mulheres, falam que ali tem isso, ali tem aquilo, ali tu vai encontrar isso, aquilo, aquele outro. É mentira. É mentira, não tem nada que prove isso. O que prova isso aí é a necessidade das pessoas de buscar algo em algum lugar. O incentivo e a força que se dá a essas religiões, principalmente o Evangelho. O Evangelho é a pior religião, já comentei isso várias vezes. É uma das piores religiões. Por isso que as pessoas vão buscar no Evangelho alguma coisa. Porque ainda mais se ela vive... E você pode notar uma coisa. Eu quero que você note uma coisa. O religioso, depois de se prender na religião, ele fica prisioneiro por causa do medo. Porque lá na religião, se tu nunca chegou numa igreja, nunca chegou numa religião, tu tá numa boa. Mas ao passo que alguém te diz assim, fulano, tu anda meio ruim, tu anda meio abalado, meio sem dinheiro, e a pessoa diga que sim, automaticamente aquela pessoa vai te dirigir, te orientar a ir numa religião. Achando que aquela religião vai te dar alguma resposta, algum lucro, alguma sustentação. E a religião não dá, mas a pessoa se prende pelo fato da mente dela ser tão fraca, do ser humano tão fraca, que ela é induzida e seduzida por aquilo que fala. Tá dando para entender? Eu estou explicando aqui, graças ao peso da religião. Nós não precisamos de religião. Nós não precisamos de nenhuma religião. Onde que está escrito que o ser humano, criação de Deus, precisa de religião? Onde está escrito? Não está, não tem, não existe. Mas as pessoas querem porque querem uma religião. Indo atrás de religião, elas vão se tornar prisioneiras daquela religião. Se tornar prisioneira de um certo, de um algo que é criado por eles, por o ser humano mesmo. Porque o pastor lá, o falso pastor, ele está no papel dele, que é induzir e enganar as pessoas. Porque ele sobrevive do dinheiro das pessoas que vão lá. Ele só vive por causa do dinheiro das pessoas. Porque senão ele era um miserável, terrivelmente miserável.
sabe? Mas ele consegue induzir e seduzir as pessoas a entrarem no seu ambiente, ele está tranquilo, está acomodado, está tranquilo, está garantido. Tem tudo que ele quer, porque as pessoas pagam para ser enganado. Essa é a realidade. Toda religião, as pessoas pagam para ser enganada. As pessoas pagam para ser seduzidas. As pessoas pagam para ser enganada. E a religião evangélica é uma das piores. Eu li aqui, eu escrevi aqui Mateus 11, 28. Ó. Olha o que diz. Vinde a mim. Olha o que na época Jesus estava dizendo para os judeus. Não é para mim, nem para você, nem para nós aqui. Era lá para os judeus. E ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora eu te pergunto, Jesus anda por aí para te aliviar? Você não sabe nem quem é Jesus. Você que vai na igreja evangélica, você não sabe quem é Jesus. Nem os pastores até devem alguns saberem, mas eles nunca vão dizer quem é Jesus. Jesus era um judeu que estava representando Deus naquela época. Não é para mim, não é para nós. Jesus passou, já não tem mais. O que existe é Deus, e o Espírito Santo de Deus na minha vida, na tua vida, na nossa vida, no mundo. Aquilo foi uma passagem de um homem, de um ser humano igual a eu, igual a você, que passou ali para tratar com os judeus, com o povo de Israel. Não tem nada a ver conosco. Mas aquele fajuto, o mentiroso, o enganador, o lobo, daí da seita chamada religião evangélica, chamada igreja evangélica, ele induziu, ele seduziu, ele prendeu as pessoas, enganando e mentindo. Que tudo que Jesus fez, tu tem que fazer. Da onde que está isso aí? Aonde que está? Eu, quando estava na igreja, eles me diziam, eu também passei para outros, que todo o sacrifício de Jesus não estamos fazendo nada, que nós tínhamos que fazer muito mais. Só falta, e já fizeram por aí em algum lugar deste mundo, já fizeram, fazer as pessoas carregarem uma cruz literal. Só falta para fazer o sacrifício de Jesus. Eu não tenho que fazer sacrifício se ele fez por mim na época. Ele fez tudo o que tinha que fazer, eu não tenho que fazer mais nada. Mas será que é difícil para as pessoas entenderem que elas são livres, mas elas não sabem que são livres? É como, eu vou exemplificar aqui, ó. Você tem um passarinho preso na gaiola há anos. Agora você abre a gaiola dele, ele pode até sair, dar uma voltinha por ali e volta para a gaiola, porque ele já não sabe viver mais longe daquela gaiola, daquela prisão. Assim as pessoas que se prendem ao evangelho, pessoas que estão com idade avançada, e elas dizem, jamais eu vou deixar o meu Deus. Mas quem é que diz que você vai deixar o seu Deus? Você tem que abandonar, cair fora dessa religião, dessa seita, desse ambiente enganador e mentiroso. Você tem que cair fora desses lugares, alçapões que prendem você. Você não está saindo, abandonando o seu Deus está dentro de você, como é que vai ser? Você não existe como abandonar Deus, não existe. Mas os falsos pastoras, enganaram e mentiram para você. E você aceitou. É bem isso aí. E você é enganado diariamente, constantemente, por os falsos que usurpam a palavra. E como ele sabe que as pessoas gostam de ser enganadas, ele vai seguir enganando o resto da vida. Tá dando para entender? Eu passei por isso aí, minha gente. Eu passei por isso aí, meu irmão, meu amigo. Eu passei por tudo isso aí. Mas 4 anos, como eu já tenho comentado nas minhas lives, 4 anos eu caí fora dessa prisão, desse alçapão. Eu sou livre, sou abençoado, muito abençoado. Em 4 anos eu sou mais abençoado do que os 28 anos que eu tive lá dentro, preso no sistema religioso, achando que eu era o cara. Só porque eu fiz seminário e me formei pastor, eu achava que eu era o cara, eu não era nada. Fui ver agora eu sou alguém. Agora eu sou importante, porque agora eu tenho a minha postura de homem de Deus, a minha postura de que eu dependo de Deus e não dependo de pastor, não dependo de igreja, de 4 paredes, não dependo de ir numa seita, numa religião, eu dependo exclusivamente do meu Deus, Ele está em mim, eu estou nele. É só isso. Mas eles te enganam, eles te mentem.
Olha quando Jesus disse, ó, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus falando para os judeus, não é para nós. E aprendei de mim, porque sou manso de coração. Olha só, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossas almas. A alma, enquanto eu estou vivo, eu tenho alma. Certo? A alma eu respiro, é sentimento. Mas as pessoas não têm descanso. As pessoas se deprimem. Por que elas se deprimem? Por que entram em depressão? Essa depressão causada pela mente dela, causada pelos lobos. Os lobos que deprimem a pessoa. Os lobos que eu estou falando, sabe quem é, né? Os pastores das igrejas. Os líderes das igrejas, de todas as religiões, são lobos. Lobos que enganam, te amedrontam, te botam medo, te intimidam. E você fica prisioneiro, medroso, assustado, apavorado. E ele diz, se tu não vai na Santa Ceia, tu não tem comunhão com Cristo. Não sei que Cristo, mas eles dizem isso aí. Se tu não vai subir no monte, tu não faz o sacrifício de Jesus que Jesus fez por ti. Se tu não vai não dá o dízimo, o devorador vai na tua casa. Mas que devorador mentiroso, enganador? Pastor enganador, mentiroso. Bacharel em teologia, mentiroso, enganador. Falsos. Lobos. Que engana e mente para as pessoas. Que devorador? Aonde está o devorador? Manda ele vir passar aqui em casa. Manda ele vir passar na minha vida. Para ver se ele existe, que não existe. Isso tudo é uma mentira. E eu estou declarando isso porque eu fui daí do sistema religioso, eu fui pastor daí. E hoje eu entendo, hoje eu compreendo, hoje eu tenho a mente iluminada. Que não existe. O que existia naquela época, lá em Joel, na antiga aliança, na antiga lei, lá no tempo da lei, era um devorador, um gafanhoto, realmente um inseto que devorava as lavouras. Porque Deus permitia que aquela nuvem de gafanhotos vinha e devorava as lavouras, tudo, comiam tudo, não sobrava nada. Mas o falso pastor, o falso homem que engana as pessoas, que mente para as pessoas, eles usurparam tanto que agora o devorador para eles é um ser que ninguém vê, ninguém enxerga. Será que eles estão pegando algum dinheiro da gente que a gente não vê? Esse devorador deles aí, sabe qual é o devorador que existe? Eu vou dizer para vocês. Se assegure aí. O maior devorador que existe na face da terra são esses salafrários pastores. Esses são os devoradores que devoram tudo que vocês têm. Até as moedinhas que vocês levam. Esses são os devoradores. Os lobos que pegam tudo, comem tudo, arrancam tudo que tem, mentindo e enganando. Eles são os que mais vivem bem, enquanto que você vive mal. Eu pergunto para vocês, tem algum rico que... Tem. Muito pouquíssimos ricos que dão dinheiro para esses lobos. Mas os pobres são os que mais dão. Porque a facilidade de prender o pobre é grande. A facilidade de eu amedrontar o pobre é grande. Um rico não se amedronta por nada. Se eu disser assim, para um rico que tem um lobisomem ali na esquina, ele vai dar risada na minha cara. Agora, se eu disser para um pobre, um pobre que eu quero dizer, você sabe, pobre de tudo, de alma, de espírito, de dinheiro, de finança, de tudo. Esse é o miséria. Esse aí tu diz que tem um lobisomem na esquina e não vai. Vai lá para o outro lado. Tanto é que os pobres têm medo até de gato que cruza na frente dele. Os pobres têm medo de cruzar embaixo da escada. O rico não. Porque o rico está sossegado, ele está tranquilo. E ele é esperto, ele não fica dando dinheiro para esses lobos. Tem alguns aí que eu conheci aí na época que eu estava lá de pastor, ia meia dúzia de gato pingado que eu chamo, de dono de loja, de algum que estavam bem na vida aí, iam lá dar um dinheirinho, mas davam um dinheirinho uma vez assim, ó, e não davam mais. São espertos, são experientes de vida. Não ficam sustentando barbado, sustentando macho, sustentando aí, seja lá o líder, o homem, a mulher. Eles que vão trabalhar, eles que vão se virar. Mas é que o povo já acostumou essa gente a viver dependente deles, que eles agora não sabem viver em nada. Eu já conversei com alguns pastores aqui, e eles já me disseram que não sabem fazer em nada, a não ser pregar a palavra de Deus, a não ser assaltar e roubar das pessoas.
É a manipulação da palavra tão bem caprichada na mente deles, que eles manipulam a palavra de assim, ó, leem a Bíblia de capa a capa. Mas é só para enganar e para mentir. E tem gente que bate palma e aplaude quando o cara lê que Jesus, lá de Gênesis, Apocalipse, Jesus em Gênesis era o Criador, e assim vai indo, cada livro Jesus tem uma representação, e as pessoas aplaudem e choram. Mas o ser humano é tão fragilizado, tão prisioneiro, tão amedrontado, que chegam a chorar e bater palma. Olha, vamos em frente. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós olharmos para dentro desse contexto, que não é para nós, era lá para Israel, Jesus estaria dizendo que o meu jugo é suave. Não tem jugo pesado. Mas a igreja coloca jugo pesado. Tu tem que estar lá na reunião, tu tem que estar na escola dominical, tu não pode perder o culto. Se tu é um obreiro, então tu é prisioneiro mesmo. Tem que estar lá. E o meu fardo é leve. Jesus não tem fardo leve. O que dão o fardo leve são os falsos pastores mentirosos e enganadores, que botam um fardo pesado em cima de você. Você não pode mais arredar o pé, não pode ir para viajar com a família, porque não pode perder o culto de Santa Ceia. Não pode sair com a família, se divertir por aí, porque é pecado. Não sei de onde eles tiraram o pecado. Não tem na Bíblia pecado. Tudo é pecado para eles, tudo é demônio. Se tu foi lá num bar tomar um refrigerante, mas era bar que estavam vendendo cachaça, o diabo tá na tua vida. É o que eles dizem, eles mentem. Porque não tem diabo. Não existe ser. Esse ser não existe. Eu quero que me provem os teólogos e os bacharéis em teologia e os entendidos aí que se acham entendidos na Bíblia, que me provem onde tem diabo na Bíblia. Onde tem demônio na Bíblia. Demônio como ser, não demônio que era lá do tempo da lei lá. Não vem que eu não tenho, não vem que eu não tenho. Eu não vivo na lei, eu vivo na graça. Eu sou livre. A lei era lá pro antigo, antes de Cristo. Eu não vivo antes de Cristo, eu vivo depois de Cristo. Assim como são enganados em relação à volta de Jesus. E Jesus mesmo disse que todas as coisas aconteceriam ainda com aquela geração. A não ser que aquela geração esteja lá com 3 mil anos, 4 mil anos, cada homem lá, cada mulher daquela geração lá. Tudo aconteceu, já veio, não vai vir mais, não vai acontecer mais, mas todo mundo é enganado. Todas as pessoas que entram numa religião evangélica, na pior religião chamada evangélica, eles são enganados, são ludibriados. Mentem, assustam, intimidam, amedrontam as pessoas, e as pessoas vão com a cabeça baixa como uns pobres coitadinhos. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô falando aqui para um povo que quer se sacudido, que quer se acordar, que quer se abrir os ouvidos e os olhos, e quer ser livre. Tem uns aí que estão me assistindo, que ficam aí, ó, eu não gosto desse pastor, porque o pastor Cláudio já era pastor e agora era uma benção, agora se virou de uma maneira contra o evangelho, contra Deus. Eu não me virei contra Deus, eu me virei contra esse alçapão chamado igreja evangélica, contra esses falsos chamados pastores, lobos. Eu me virei contra eles porque chega de enganar, chega de mentir. E para você que frequenta esses lugares, você vai ver que faz um teste. Eu mando você fazer um teste, Cláudio. Faça um teste como eu fiz teste, e muitas pessoas que estão aí comigo aí nos grupos fazem teste. Eles não têm que pagar nada, eles não são obrigados a ir em lado nenhum. Eles fizeram teste e deu certo. Pararam de ir no sistema religioso e estão bem na vida. Melhoraram, não adoece mais, não falta mais dinheiro. Não, o religioso, a intenção que é passada na mente do religioso, do evangélico, é que ele tem que crescer financeiramente. Crescendo financeiramente, maior é a arrecadação da igreja. Maior é o sustento do pastor. Quanto mais você ganhar, mais você vai estar dando para ele. Isso é a intenção, isso é a visão deles lá. Desse salafrário. Pare com isso, pare de ser escravo. Vandercy dos Santos, obrigado aí que está aí, um abraço. Então as pessoas estão sendo enganadas e não entendem, não vejam, não enxergam, porque elas não querem enxergar.
Graça sem o peso da religião é o nome do texto que eu coloquei aqui, ó. Graça sem o peso da religião. Isso aí não é só evangélico, é tudo que é religião. Mas, como eu falei, que a pior religião que existe na Terra é os evangélicos. É a pior religião. Jó 42:5. O que está faltando é isso aqui, ó. Jó 42:5. O que diz aqui, ó? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Cláudio, conhecia Deus só de ouvir falar. Deus é isso, Deus é aquilo, mas Deus fez a mão. Deus te leva para o inferno, Ele vai te conduzir para o inferno. Olha, se tu não der certinho, o fogo está te esperando, o diabo está de braço aberto. Isso tudo é mentira. Ô pastor, ô teólogo, bacharel em teologia, mentiroso, enganador, aonde está esse diabo aí? Deve estar aí na tua casa, na tua família, deve estar por aí. Dentro da tua igreja, se é que tu tem uma igreja, chamada igreja, porque é uma religião, deve estar cheio de diabo aí. Porque na minha vida não existe diabo. Na minha casa, no meu trabalho, onde eu ando, não existe diabo. Agora, aí dentro desse alçapão teu chamado igreja, aí deve estar cheio de diabo, porque é tu que criou esses diabos aí. Tá dando para entender, teólogo e bacharel em teologia e pastorzinho? Vocês são os mentirosos, enganadores, salafrários, e não tenho medo de falar. Até hoje, já faz 4 anos que eu estou lidando com essa palavra da verdade, e nenhum teve coragem de me confrontar, porque eles sabem que eles estão errados, são mentirosos. Obrigado também a minha irmã Cleusa ali, um abraço para você, obrigado. Nós estamos falando graça sem o peso da religião. Graça de Cristo. Não é a igreja da graça aí, ó. Essas aí são tudo alçapão. É graça de Cristo sem o peso de religião, de eu entrar em religião. Não tem que ter. Eu não dependo de religião. Eu dependo do meu Deus que está em mim e eu estou nele. Eu não tenho que ir lá na igreja para enxergar Deus, ou para ver Deus, ou para falar com Deus. Eu falo com Deus deitado, dormindo, jogando, trabalhando, comendo. Falo com Deus de qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque Ele está em mim, é Espírito de Deus. E eu estou nele, porque o meu Espírito está em Cristo. Está em Deus. Dá para você ter uma mente iluminada pelo amor de Deus? Dá para você ter uma mente iluminada pelo menos hoje? Para você entender que você é um prisioneiro das seitas, das religiões? Você não vive bem, não vive. E eu provo que você não vive bem. Eu já confrontei com pessoas de 40 até 50 anos de igreja. Estavam adormecidas, estavam presas de uma maneira que viveram toda a vida delas, como pessoa com 80 anos, 70 anos, viveram a vida delas toda em miséria, em doença, em problema, em diabo, é demônio, é devorador. Viviam correndo desesperado de um lado para o outro para sustentar o pastor. Porque o pastor intimidava e botava medo, dizia: olha, se tu não trouxer o dízimo, o devorador vai na tua casa. Houve um pastor, eu não posso citar o nome dele, que ele intimidava tantas pessoas, as chamadas ovelhas, porque eu não sou ovelha, eu sou um filho de Deus, não sou um ser humano. Tá igual a Umbanda chama de cavalo, a igreja chama de ovelha, cada religião chama de um bicho. Eu não sou bicho, eu sou ser humano, imagem e criação, imagem de Deus. Mas as pessoas sentem: eu sou um pobre de um coitadinho, um pobre de um miserável, eu sou o pó da terra. Tem gente que se chama de verme de Jesus, nem sabia que Jesus tinha verme. Eu sou um vermezinho de Jesus. A diminuição, a pobreza, a miséria na cabeça dessa gente é tão grande que eles são nada, eles se tornam nada. Eu já vi pastores junto e levaram o povo a dizer: nós não somos nada, nós não somos nada. Como que não somos nada? Eu sou um ser humano, a imagem e semelhança de Cristo, diz a palavra. Como que eu não sou nada? Eu sou herdeiro em Cristo, como que eu não sou nada? Sabe quem não é nada? É você, pastor, teólogo e bacharel em teologia. Quem não é nada são essas coitadas dessas pessoas prisioneiras de vocês aí, ó. Esses não são nada, porque eles não têm atitude. Não tem atitude de homem, de mulher, não tem atitude de pessoas, criação de Deus. Eles ficam dominados e induzidos, seduzidos pela tua lábia,
mentiroso e enganador. Ficam induzidos. Aí você torna um pobre coitado, vive doente, vive na miséria, vive na pobreza. Por quê? Porque foram induzidos. E gosta, tem gente que gosta, que bate palma. Ah, o pastor disse lá que nós somos uma imundície. E as pessoas vêm, é mesmo, eu sou uma imundície. Mas coitado de vocês. Coitado de vocês. Eu não. Se um pastor hoje me disser que eu sou um verme, eu sou um pobre, eu dou-lhe um murro na cara dele e quero ver se tem alguma coisa contra. Só que a prisão pode me pegar lá humana, física. Porque eles merecem levar uma bordoada. Porque eles estão enganando e mentindo. Ou então pede para provar onde está na Bíblia. Que não tem. Eu li Jó 42:5. Que disse ali, ó, Jó 42:5. Ó, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Aonde e como que é que tu vê Jesus? Os que estão na religião evangélica, os que estão nas seitas e nas religiões por aí, não conhecem Deus, inclusive os pastores, não conhecem Deus. Não conhecem Deus, porque eles não ensinam as pessoas quem é Deus. Eu ensino quem é Deus e mostro que Deus se manifesta na minha vida. Na minha vida e naqueles que me ouvem, aqueles que entendem o que eu estou falando. Eu tenho que conhecer a Deus nos afazeres do dia a dia. Eu tenho que conhecer a Deus no meu deitar e no meu levantar. Eu tenho que conhecer a Deus nos meus alimentos. Eu tenho que conhecer a Deus no meu trabalho. Não, esses camaradas que vivem prisioneiro de religião só conhecem Deus quando entra lá na igreja. Que dizem que conhecem, porque não conhecem. E o pastor tão sem vergonha diz assim: Deus está presente aqui nesse lugar. Ah, que engraçado, que ele está presente só lá naquele lugar. Ele não está mais presente na minha casa, não está presente na minha vida, não está presente no meu trabalho, está presente só lá naquele lugarzinho, ao sapão deles lá. Lá Deus está presente. Mentiroso, salafrário, enganador. Deus está presente na minha vida, na tua vida, se é que tu aceita, que é que tu acredita. Tu não precisa ir lá na igreja para ver Deus, encontrar com Deus. Tu não vai encontrar com Deus nenhum lá. Deus não habita no meio de um povo impuro, de lábios impuros, que ficam mentindo e enganando. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 ao 16, diz assim, ó. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem que ele está falando isso? Para mim, para você? Não. Deus não está se manifestando, nem vai se manifestar agora. A manifestação que ele está falando era de um homem chamado Jesus Cristo. Desculpa aí que a tossezinha por causa da irritação na garganta. Jesus se manifestou num ser, numa carne, como Deus, para clarear, para sacudir, para abrir a cabeça daquele povo dele, escolhido dele, que era judeus, que era Israel, que era Jerusalém. Jesus teve todo esse sacrifício, Deus teve todo esse sacrifício de se manifestar numa carne e ali botar o nome de Jesus Cristo, que era Yeshua, para bem deles enxergarem Deus, porque eles não acreditavam, e mesmo assim eles pregaram Cristo, mataram Cristo. E o povo hoje pensa que eu tenho que fazer o que Jesus fez. Eu não tenho que fazer nada que Jesus fez. O que Jesus fez está feito, eu não tenho nada a ver com aquilo lá. Ah, Jesus carregou uma cruz, vai o Cláudio carregar uma cruz. Eu não sou trouxa nem ignorante. Jesus subiu no monte, vai o Cláudio subir um monte. Subi muito monte porque eu era bobo. Eu era enganado. Agora, nunca mais. Só que tiver que fazer alguma lenha, buscar alguma coisa lá em cima, senão não me vê mais subir no monte. Orar, eu oro no meu espírito, eu não preciso me dobrar para alguém ver. Ah, o Cláudio está orando ali, está de joelho, com a cara no chão. Isso aí é um pobre coitado miserável. Eu oro em espírito, e em verdade, a Bíblia diz,
que os que adoram a Deus adoram em espírito e em verdade. Ou seja, eu não tenho que ser na carne para ver, para os outros ver. Lá na igreja, no açapão, lá onde te prende, lá todo mundo de joelho chorando. Não sei para quem, para o pastor, e o pastor fica bem comovido de uma maneira que até ele chora de ser vergonha. O pastor chora de ser vergonha junto com você. Porque ele viu que não tem outra saída a não ser chorar junto. Porque senão você vai portear. Eu fui assim, já fui enganado. Eu sou contra essas religiões falsas e mentirosas. Eu amo meu Deus e sirvo meu Deus. E a palavra de Deus faz efeito na minha vida. Eu não dependo de religião. Eu não dependo de seita de religião. Eu dependo exclusivamente do Espírito de Deus que está dentro de mim. Quando eu vou numa religião, eu vou porque eu quero ser enganado. Quando eu vou dentro de uma seita, é porque eu quero ser ludibriado. Quando eu vou dentro das chamadas igrejas evangélicas, é porque porque eu já tenho medo de tudo e quero ser mais amedrontado ainda. Porque lá já não basta os umbandistas mentir e enganarem. Já não basta o Allan Kardec mentir e enganar as pessoas que andam a alminha passeando por aí pelo céu. Não basta. Aí vem o evangelho que diz assim, ó, tem diabo, tem demônio, tem inferno, tem isso, tem aquilo, tem tudo que é parafernália, tem dentro da igreja evangélica. Que quando eu leio a Bíblia hoje, eu entendo que não existe nada dessas imundícias que eles criaram aí. Existe sim a palavra de Deus para a minha vida, que eu viva feliz e alegre e livre. Livre. Todo o sacrifício que foi feito lá, não vale nada para agora. Eu fui resgatado, porque os judeus não aceitaram, então Cristo disse que alcançaria os gentios, que somos nós. Eu estou dando uma aula para você abrir a tua mente, abrir a tua cabeça, abrir o teu entendimento. Um abraço aí, Cledi, também. Obrigado, Leonardo. 14:16, aonde está aqui? 15. A qual em suas épocas, olha só, determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que foi soberano, foi Rei dos Reis naquela época. 16. O único que possui imortalidade. Deus é imortal. Deus não morre. Você sabia que o espírito que está dentro de ti não morre? Não existe morte para ele. Não existe. Não existe mais morte. Porque o que tem de morte para ti, para mim, é a carne. A carne vai ao pó. A alma se dissipa como o vapor, eu tenho explicado aqui para vocês entenderem. Se desfaz. E o espírito já é automaticamente para Deus. É imortal o espírito. Não, lá na religião evangélica, lá eles ficam dizendo, tu vai para o inferno. Tu vai queimar no fogo. Porque tu está em pecado. Se nem em pecado tem. Mentirosos e enganadores. 16 ainda. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e jamais vai ver, nem é capaz de ver. Nem é capaz. Leia, por favor, leia na tua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Vou ler de novo. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele é a honra e o poder eterno. Amém. Só isso. Não precisa mais nada. Não, tem gente que tem que ir lá da igreja ver. Quero ver Deus, eu quero me encontrar com Deus. Quer dizer que Deus só está lá dentro daquela tua igreja. Dentro daquele sapão lá. Fora de lá, Deus não está. Deus não anda em lado nenhum. Sabe como é que eu imagino que vocês que vão na religião evangélica, sabe como é que vocês têm Deus? Vocês têm Deus como uma imagem de escultura que tem os umbandistas, que só tem lá dentro do centro de Umbanda, e lá na igreja só lá dentro que está Deus, lá fora não está. O católico é nas imagens também. Todas as religiões, a Maria nas imagens. Mas o Allan Kardec é numa suposição. Supõe
que existe algo. Supõe que anda alguém por aí. Tá entendendo, gente? Eu estou explicando bem claro para você entender, abrir a tua mente e parar de ser trouxa, ignorante. Desculpa a expressão, mas se você não aceitar, não tô nem aí. Desliga esse troço aí, sai daí. Sai daí, se você não aceitar a verdade. Mas se você quer ouvir a verdade, fica até o final aí e aprenda e entenda que você não depende de religião. Você depende exclusivamente do Deus que está dentro de você. Vou lá para 2 Coríntios agora. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 em diante. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Olha só, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Se resplandeceu em nosso coração, o que eu dependo de fazer lá na igreja? O que eu dependo de fazer lá na religião? Seja o nome que for, não importa. Ó, resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento é mente, da glória de Deus na face de Cristo. Gente, nunca precisou ir a lugar nenhum. Nunca. Só precisa eu ter uma mente iluminada para entender que Cristo está em mim. Que Deus está em mim. E deu, está acabado o assunto. Por que sacrifício? Quando Jesus disse, o próprio Deus disse, não quero sacrifício, quero sim adoração. Sacrifício não, glória sim, adoração sim. Adoração não tem que ir a lugar nenhum para adorar a Deus. Eu canto, falo, grito, meu Deus. Eu quando eu ando de moto, quando eu ando de a pé, correndo, eu digo assim, ó. Glória a Deus, aleluia, Abba Pai. É isso aí, estou agradando a Deus. Deus está se agradando de mim. Não, eu tenho que ir lá cantar uma música que é mentira. Umas músicas que estão tudo mentira lá. Foi tudo feito para ganhar dinheiro. Uma que não fala nenhuma verdade. Então aquela musiquinha que as igrejas cantam, ó, o homem das mãos furadas está passando por aí, está passando mentiroso, não está passando em lado nenhum. Como é que o homem que é espírito vai estar passando no meio da gente com mão furada e a gente vai ver, ignorante, mentiroso, salafrário, desses bacharéis em teologia, desses pastorzinhos, mentindo para o povo que Jesus está passando ali, o homem das mãos furadas está passando por aí. Mas da onde? Não tem outra coisa para enganar e para mentir? Onde está o homem das mãos furadas? Me manda ele vir aqui em casa agora. Que homem de mão furada? Homem da mão furada existia naquela época de Cristo lá. Depois nunca mais. Se é espírito, como é que o espírito vai ter mão furada? Inteligente! Inteligente! Oh, pelo amor de Deus, depois eu não quero que eu seja grosseiro aqui, mas vou ser bem grosseiro para entender. 5 em diante, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, já li. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, que é a nossa carne, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os homens aí são soberbos. O pastor bate, eu sou teólogo, sou bacharel em teologia, eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu li a Bíblia 500 vezes, de capa a capa, eu sou isso, sou aquilo, eu tenho dom. Tu não tem nada. Sabe de uma coisa, pastorzinho, e bacharel em teologia, tu não tem nada versus nada. Tu é um salafrário mentiroso. A Dilva também está ali, obrigado, Dilva. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A natureza da carne, da nossa carne, ela é atribulada, mas não é atribulada, porém não angustiado, não. Perplexo, porém não desanimado. Eu não desanimo, eu fico perplexo com as coisas, mas não desanimo, porque eu tenho Cristo. Perseguido, porém não desamparado. Abatido, porém não destruído.
Tá dando para entender? As enfermidades vêm, a tosse, por exemplo. A tosse está me incomodando. Mas eu não estou destruído. Eu não estou abatido. É a natureza da carne. Na natureza da carne nós vamos sofrer consequências. Obrigado, Dilva. Nós somos abatidos, mas não derrotados. Tá dando para entender? Tem pessoas que estão preocupadas com a minha tosse. Obrigado porque se preocuparam com a minha tosse, mas não precisa se preocupar. Isso são consequências da carne. Certamente não me cuidei, peguei um ar frio, peguei uma chuva, e aí eu tô tossindo com toda razão, então eu não posso me queixar também. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que é o diabo, que é o demônio, porque tu não tá indo na igreja, tu não vai mais na igreja, o diabo tá furioso contigo, o inimigo tá furioso, mas ele pode, todos os inimigos e todos os diabos que tem por aí, ajunta todos eles e manda eles ficarem muito furiosos comigo, para ver o que pode acontecer. Nada, não vai acontecer nada, porque não tem, não existe. Mas lá na religião de vocês, na religião, eu tô dizendo vocês, eu tô englobando todo mundo aí. Na religião que vocês frequentam, lá tem diabo, tem demônio, tem Exu, tem pombagira, tem Exu tranca-rua, caveira, não sei o que mais, um monte de nome que deram pra esses bichos, que nem tem, né? Mas eles deram. Tem Oxóssi, tem preto velho, coitado dos preto velho. E agora nem pode falar muito, porque senão você vai preso. Tá entendendo? Inventaram tanto nome, mas tanto nome, pra enganar as pessoas. E os evangélicos não ficaram para trás, eles foram primeiro a pegar os nomes lá da Umbanda e inverteram para outra coisa. Por exemplo, o São Jorge da Umbanda, eles dizem que é o guerreiro da religião. Eu não sei o que lá, o Ogum é a mesma coisa, tudo é a mesma imundícia. Tudo isso aí é a mesma imundícia. E não me diga que não. Ó, tá dando para entender? Olha, tá chegando aí uns entendidos da Bíblia aí, ó. 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Não podemos desanimar diante de fatos, de mentiras, de engano. Perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Olha só, vamos entender isso aí. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Na nossa carne mortal não tem nada a ver com o espírito. Os acontecimentos do dia a dia na minha vida são consequências na minha carne. Não tem nada a ver com o demônio que não existe. Com esses diabos que criaram aí, nessas seitas, nessas religiões. Criam tanta coisa que não existe na Bíblia. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eles estão dizendo ali, ó, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Operava a morte naquele povo lá, na época de Cristo. Mas agora opera a vida, porque eu tenho vida eterna. E o que é a vida eterna? É o Espírito. Que não é explicado nas igrejas evangélicas. Eles manipulam tão bem a palavra, que eles enganam tão bem as pessoas, e as pessoas ficam prisioneiras. Tá dando para entender aí, teólogos e bacharel em teologia? Os conhecedores da palavra são os enganadores mentirosos. Com toda a propriedade eu falo, e não tenho medo. Não tenho medo mesmo. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. A graça, a palavra de Deus na minha vida é graça. Eu não dependo de religião. Que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te. Fortifica-te. É nós que temos que se fortificar. Não é com pastor, com igreja, com alguma religião, com alguma seita. Eu tenho que me fortificar em Deus, eu, Cláudio. Para isso eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de ser guiado por seres que manipulam, mentem e enganam através da palavra de Deus. Usurpam a Bíblia. Usurpam. E não me digam que não, porque é verdade, e eu provo. Estou cansado e incomodado com esses salafrares mentirosos e enganadores.
Graças a Deus que eu caí fora desse alçapão venenoso e perigoso, que mata. Estão aí as pessoas 40, 50 anos infiltradas dentro de uma seita dessas aí, de uma religião dessa, morrendo. Quando que em 4 anos, eu tive 28 anos, eu tive prisioneiro. Nada dava certo, nada eu conseguia, nada dava, nunca, era uma miséria total, uma doença em cima de doença. Em 4 anos que eu saí fora do alçapão, que eu larguei essas imundícias tudo aí, eu vi um feliz, alegre, muito feliz e alegre, abundância, e não tenho medo, porque o meu Deus me sustenta. O Deus que eu conheço hoje, esse me sustenta. Não é aquele que eu tenho que ir lá pagar o preço, porque eles mentem tão bem que eles mandam você pagar preço. Que pagar preço se Cristo já pagou? Para que tu vai pagar? Subindo a monte, levando dinheiro para eles, sustentando eles. Para de sustentar essa gente, eles que vão pegar uma enxada, uma pá. Eles que vão entrar aqui na Serra, tem bastante empresa pedindo trabalhadores, empregados. Não, fico atrás de púlpitos mentindo, enganando. Tá bom ou não tá bom? O que é que eu digito tudo isso aí? Graça sem o peso da religião. Eu li Mateus 11, expliquei o que era. Jó 42:5. 1 Timóteo 6:14. 2 Coríntios 4:5-10. 2 Timóteo 2:1. E vou continuar. Eu tenho muitas lives aí que tá, para a glória do meu Deus, do Espírito de Deus que está em mim, tá alcançando muito longe. Não só meia dúzia de gente aqui na minha volta, não. Está alcançando muitas cidades e muitos países. Muitos países. E não fico me exaltando, me soberbecendo sobre isso aí, porque eu tenho que adorar, glorificar o meu Deus, o Espírito de Deus que está em mim. Eu não tenho que ver Deus como esses incrédulos tinham que ver. Eles só enxergam Deus lá dentro do alçapão. Fora do alçapão eles não enxergam Deus. Como eles estão presos lá, eles têm que enxergar e lá. Sai fora disso aí, gente. Vai viver a tua vida feliz e alegre. Me mostra onde tem um devorador, manda ele aqui em casa devorar para ver se ele não vai sair daqui cortado. Se é que existe um ser chamado devorador, porque até hoje eu não vi. Existia na mente, porque criavam, enganando e mentindo, que tem devorador, tem diabo, tem demônio, tem isso, tem aquilo. Ah, pelo amor de Deus, para com essas mentiras, com esse engano. Chegaram à capacidade de uma pastora me chamar e dizer: pastor, o senhor disse que não tem diabo, não tem... Então me diga como é que foi que Jesus foi levado ao deserto. Aquilo ali é uma luta própria dele mesmo, na mente dele. Gente, abra sua cabeça para entender a palavra de Deus. Eu já mandei os líderes aí, ó, os bacharéis em teologia, os que se acham que são alguma coisa, porque não são nada, a ler o dicionário e procurar a palavra diabo no dicionário. Procure a palavra inferno no dicionário para ver o que significa. Inferno quer dizer sepultura. Todos nós vamos para o inferno. Todos, vocês que estão aí, eu que estou aqui, todos nós vamos para o inferno. E não me diga que não. Não adianta repreender, tá amarrado, que não existe estar amarrado. Tá amarrado é tu. Tá preso aí. Você que tá preso aí. Você que tá amarrado aí. Não vem com essa historinha aí. Não vem passar melzinho na minha boca e não pega mais. Hoje eu conheço a palavra. E eu conheço, está aqui, ó. E eu só falo nela. Não preciso de livro para enganar e para mentir. Se eu dependesse de livro, tem 500 livros, uma biblioteca aqui. Não pego mais eles há muito tempo. Tá dando para entender, gente? Para com essa conversação, com esse engano de diabo, de demônio, de dízimo, que eles não sabem mente lá que tem que Santa Ceia. Santa Ceia não tem. Tem a Páscoa. Não tem Santa Ceia. Não tem sacrifício nenhum. Vai parar quieto, vai sair com a tua mulher, com o teu marido, com teus filhos, vai aproveitar a tua vida, vai desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Deixa de ser uma pessoa, não quero dizer a palavra pesada aqui, mas deixa de ser andar de atrás dessa gente salafrária,
Para de andar correndo atrás dessa gente aí, sustentando essa gente. Essa gente vão trabalhar se quiserem. Tá dando para entender? Eu vou ter que parar por aqui. Mas amanhã eu trabalho, depois da manhã eu não trabalho e eu tô aqui de novo. Com outra mensagem. O sistema religioso usa a Bíblia para venderem e iludirem as pessoas. O sistema religioso usam a Bíblia para venderem e iludirem as pessoas. Para colocar ilusão nas vidas das pessoas. É o que eu vou trazer na próxima mensagem aqui, tá certo? Um abraço a todos, muito obrigado pela por você estar me assistindo, quer queira, quer não queira, quer goste, quer não goste, você tá aí. Muito obrigado pela tua presença aí. Seja para me bombardear ou não, você tá assistindo, isso aí já me faz feliz, tá bom? Se achar que eu tô errado, entre em contato comigo e me prove. Se não me provar, não adianta me ligar nem me fazer eu perder tempo aí. Eu não perco tempo, porque eu não tenho que dar explicação para ninguém, eu tenho que explicar a palavra. E a palavra está na minha mão, está na tua mão, se é que tu tem uma Bíblia. Se não é uma Bíblia também distorcida, enganosa, né? Porque tem umas Bíblias por aí, é variedade. Eu acho que é a mesma que está lá dentro do centro de Umbanda. Então aqui eu falo e detono sim, e não tenho medo, porque eu não estou fazendo nada de errado, eu estou falando a verdade. Tá certo? Um abraço para você, que Deus abençoe, uma boa noite, até depois mais, tá bom? Tudo de bom, tchau, tchau.